Olá! No vídeo de hoje eu venho falar quais são as 9 técnicas que Augusto Cury nos ensina para que a gente forme mentes brilhantes. Esse vídeo é para pais, para professores, é o 5º capítulo desse livro Inteligência Socioemocional de Augusto Cury. Eu tenho feito vídeos sobre cada capítulo e hoje eu vou falar sobre o capítulo 5, a 5ª ferramenta da inteligência socioemocional, que é formar mentes brilhantes. E nesse capítulo, Augusto Cury mostra a diferença entre formar filhos sucessores ao invés de formar filhos herdeiros. E esse comparativo que ele faz é muito interessante. Ele diz que não basta ser herdeiros, os jovens precisam aprender a ser sucessores. E qual seria a diferença? Augusto Cury diz que os herdeiros, eles recebem passivamente a educação dos seus filhos, valores, tudo de modo passivo. E com isso, eles acabam colocando a sua vida em risco, utilizando drogas, não pensando nas consequências. Eles desprezam os valores e as orientações dos pais, dos professores. Eles, os filhos, eles acabam se sentindo autossuficientes. Porque nesse caso do filho herdeiro, o pai entregou tudo que tinha para o pai. O pai entregou tudo que ele tinha para o filho e não se preocupou com o processo de educar. Então esse filho herda toda essa educação, mas não consegue administrar isso na sua vida. E por outro lado, quando ele fala de um filho que é o sucessor, ele diz que é aquele filho que preserva, que enriquece e que expande a herança recebida. É aquele filho que se preocupa com a felicidade do pai, é aquele filho que se torna responsável mediante toda aquela educação que ele recebe. E aí ele diz que os herdeiros reclamam e os sucessores agradecem. E então, nesse capítulo, Augusto Cury fala sobre algumas técnicas. Eu chamaria de dicas, algumas dicas que a gente pode anotar e lembrar disso para que a gente coloque isso em prática no nosso dia a dia, na educação dos nossos filhos, para que então a gente forme mentes brilhantes. Nós, professores, também podemos utilizar essas técnicas dentro da sala de aula. Então, vamos lá. A dica número 1, a técnica número 1 que Augusto Cury ensina é ser um consumidor responsável. Desde cedo, nós podemos ensinar aos nossos filhos que é muito prazeroso você comprar algo. Você se tornar um consumista é algo que pode acontecer de uma maneira muito fácil se você não tiver controle sobre aquilo que você está fazendo. Então, realmente, na hora de comprar algo, eu preciso disso? Isso me é útil? Eu posso comprar isso? Então, tudo isso ensina, o seu filho desde cedo a ser um consumidor responsável. Augusto Cury chama de técnica, mas eu vou chamar de dica. A segunda dica seria nós, adultos, cuidarmos da nossa qualidade de vida, para que então assim o nosso filho, nos observando, aprenda a cuidar da qualidade de vida dele. Não adianta nós pedirmos para o nosso filho dormir cedo se nós não temos uma noite de sono de qualidade. Não adianta nós pedirmos que o nosso filho se alimente bem. Não adianta pedir que o nosso filho se exercite. Então, cuidar da qualidade de vida também começa em nós. A terceira dica é algo que Augusto Cury sempre diz, para que nós adultos, para que a gente fale para o nosso filho, para que a gente conte para ele a nossa história, para que a gente divida com os nossos filhos as nossas dores, tudo que a gente já enfrentou ao longo da vida, tudo aquilo que fez com que nós chegássemos até aqui, as dificuldades, tudo que nós superamos. Isso é muito importante, isso vai fazer com que o nosso filho valorize a vida e entenda que todos os dias não são todos os dias lindos, nós passamos por muitas dificuldades, mas nós superamos e conseguimos caminhar. Então, divida com seus filhos as frustrações, as decepções, tudo aquilo que te fez chegar onde você está hoje. A quarta dica é para que a gente não superproteja os nossos filhos. Muitas vezes a gente acaba fazendo por cuidado, por amor, e a gente peca por excesso. Então, é muito importante estarmos atentos. Tudo que nós fazemos para o nosso filho precisa ter limites também. A partir do momento que ele consegue fazer algo, a gente deve permitir que ele faça sozinho, assim ele cria autonomia. E quando o nosso filho sofrer, quando o nosso filho cair, se machucar, seja da forma como for, a gente deve acolher aquilo que ele está sentindo, mas jamais super proteger, evitar que ele passe por situações de frustração, não permitir que ele brinque porque ele pode se machucar. Quantos pais fazem isso? Então, não super proteja.
A quinta dica é para que a gente proteja a emoção daquele que foi agredido. Então, alguma situação em que a gente vai intervir, uma briga, é muito importante acolher aquele que foi ofendido, aquele que foi magoado, aquele que foi agredido, proteger a emoção dessa criança, mostrando para ela de que isso acontece, de que ela é uma criança capaz de superar aquela situação, que ela é capaz de lutar para que aquilo não aconteça novamente e fazer com que ela não se sinta vítima, mesmo em casos de bullying, em casos que a gente sabe que aquilo vai acontecer mais uma vez. É muito importante proteger a emoção dessa criança, fazer com que ela se sinta capaz, fazer com que ela compreenda realmente quem ela é, para que ela não fique abalada com essas situações e comece então a se vitimizar. Então, além de punir o agressor, é importante a gente acolher o sentimento, proteger a emoção da criança que foi agredida. E a sexta dica é para que a gente saiba administrar, para que a gente saiba negociar os momentos de prazer e os momentos de responsabilidade. Augusto Cury fala que a gente deve ensinar o valor da liberdade e negociar os limites. A criança, ela vai sempre preferir algo que seja prazeroso para ela. Ela sempre vai preferir ficar na TV, ficar no celular, jogar o seu videogame. É sempre muito prazeroso. Então, por isso que é tão importante estabelecer limites, combinados, a criança entender que existe uma rotina, que ela vai ter sim os momentos de prazer, mas isso apenas quando ela aprender a cumprir com seus deveres, para que ela seja então uma criança responsável. E nesse capítulo, Augusto Cury, ele fala, ele é muito incisivo sobre o uso de celular, que pelo menos que a gente não deixe a criança 2 horas, até mesmo nós adultos, 2 horas antes do sono, que não tenha acesso a celular, a tela, que a gente consiga estabelecer limites. Isso é extremamente importante. A 7ª dica é para que a gente pratique a gratidão. E aí Augusto Cury fala mais uma vez que o comportamento nosso, o comportamento do adulto, ele vale muito mais do que 1000 palavras. Não adianta você pedir que o seu filho agradeça algo que alguém fez para ele, que o seu filho seja educado, que o seu filho utilize as palavras mágicas. Não adianta se ele não perceber que você é alguém que faz isso com as pessoas que se relacionam com você. É importante o seu filho perceber em você a prática da gratidão. A 8ª dica vale de reflexão para muitos de nós. Quantas vezes nós já agradecemos o nosso filho pela existência deles? Nós temos o hábito de dizer que os amamos, mas Augusto Cury diz: agradeça aos seus filhos por eles existirem. Eles precisam saber que são insubstituíveis e que são inesquecíveis. Então vale de reflexão aí. Se você ainda não fez isso, faça. Diga para o seu filho que você agradece por ele existir, que você é grato a Deus pela existência dele. E a 9ª dica é um exercício. Seja tolerante. É tão difícil ser tolerante mediante os desafios do dia a dia, mediante uma rotina que nós sabemos o quão desgastante é, por isso é um exercício. Aqui Augusto Cury fala que nós somos especialistas em reprovar os filhos. Nós cobramos, criticamos constantemente e com isso a gente cria muitas janelas traumáticas na mente dos nossos filhos. E isso fechará os olhos para a leveza da vida, bloquearão aprendizados, asfixiarão a ousadia. Então é algo muito, muito forte. Nós que desejamos criar filhos com mentes brilhantes, é importante que a gente seja tolerante a muita coisa. Nossos filhos vão errar, nossos filhos vão nos obedecer, mas é importante tolerar, desculpar, confiar mais uma vez que ele vai conseguir. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, nós não podemos gritar, ameaçar, xingar, bater, porque ele não faz aquilo que nós pedimos, porque ele não nos obedece. Ser tolerante é um exercício, porque a gente vai precisar em diversos momentos parar, refletir, lembrar que nós somos imperfeitos, que nós também erramos, que nós também desobedecemos, mas que nós estamos em constante aprendizado. E se para nós adultos é difícil, para a criança também é muito difícil. Então, que a gente seja tolerante, que a gente perdoe, que a gente tenha paciência de respirar quando estivermos nervosos, mas entender que a criança errou, corrigi-la naquele momento e acreditar que é possível sim uma educação respeitosa, é possível sim utilizar dessas ferramentas para que a gente eduque filhos e alunos
para o desafio da vida, para o gerenciamento da ansiedade, como Augusto Cury diz nesse livro. É sempre muito bom refletir sobre as palavras de Augusto Cury. Eu espero que vocês estejam gostando das reflexões. Nós estamos no 5º capítulo, o próximo é o último capítulo desse livro, e aí a gente parte para um novo livro, para que a gente possa aí avançar os nossos estudos. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar aqui no link, vou deixar o link aqui na descrição, para que você possa acompanhar os nossos estudos. Tem um grupo de WhatsApp onde eu sempre coloco algumas informações, alguns lembretes. Esse grupo é para que a gente possa para que eu possa compartilhar com vocês materiais que são úteis para o nosso estudo, para que eu possa compartilhar o link dos vídeos. E eu fico muito feliz por você que está gostando, por você que está acompanhando. Não é fácil, mas é possível, como eu sempre digo. Então a gente está aí caminhando para o final desse livro, que sem dúvida nenhuma vai nos ajudar bastante. Muito obrigada por você estar aqui. Deixa o seu like no vídeo, isso ajuda demais. Deus abençoe e até o próximo vídeo.